pensar um pouco a nossa vida, né? Mas pensar o governo que nós temos responsabilidade com ele nesse período em que a sociedade humana já viveu grandes mudanças muito velozes, né? Está vivendo e vai viver, né? Então, assim, nós precisamos tirar o governo lá daquela posição do passado e trabalhar para que o governo consiga, pelo menos, ser contemporâneo no tempo que nós estamos vivendo e, se for possível, produzir no presente ações que dialoguem com o futuro, né? Pelo menos com o futuro próximo. Então, vou passar a palavra para o professor. Se você quer falar sentado, se quer ir lá. Não, deixa eu me mexer aqui. Tá. Bom, O professor pode andar na sala de aula. isso. Primeiro, agradecer a presença, agradecer o convite, agradecer a gente ter a oportunidade aqui de apresentar aqui algumas ideias. Eu tenho trabalhado com internet desde o início, 1993, 1994. Alguns aqui nem eram nascidos. E eu montei minha empresa em 95, tenho uma trajetória de mais de 500 projetos na área de internet, fiz mestrado nessa área, fiz doutorado nessa área, e o meu objetivo foi sempre estudar para ajudar os meus clientes a solucionar os problemas. E eu vou apresentar aqui o resultado desses 20 anos de trabalho, e esse resultado, eu fui chegando a algumas conclusões muito diferentes do que eu gostaria no início e tentando explicar para os meus clientes, objetivamente, quais são os motivos e o que motiva a gente a ter a necessidade de fazer coisas muito diferentes. A gente está vivendo um período em que a gente não consegue entender direito o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, eu trouxe aqui uma apresentação e eu queria começar essa apresentação trazendo esse gráfico para vocês. Na minha opinião, essa é a causa principal, é um dado muito objetivo, muito concreto. Essa é a causa principal das mudanças que estão acontecendo no mundo para a gente poder entender. Porque toda vez que alguém vinha com uma explicação, o mundo está mudando, nunca me convenceu a ideia de que, por que está mudando agora? Por que não mudou antes? Por que não mudou lá atrás? E por que as mudanças são tão radicais nesse momento e não foram tão radicais no passado? Eu nunca me satisfiz de chegar a uma conclusão que não fosse a partir de alguma coisa muito concreta. E depois de muito estudo, eu cheguei a este gráfico aqui, e vocês vão analisar que a partir de 1800, quando a gente consolida a República e consolida o sistema capitalista como as duas, digamos assim, ambientes de produção e de troca do ser humano, nós temos um pico nunca visto na história humana de 1 para 7 bilhões de pessoas. Nós somos contemporâneos, né? E aí, quando a gente vai falar disso, a gente acha, 1800 é muito longe. Vocês vão ver que não é tão longe assim, porque isso aí não dá muitas gerações. Então, nós tivemos um pico muito grande, um salto muito grande demográfico, e isso impacta fortemente a nossa sociedade. O que significa isso? E isso tem a ver com os problemas que vocês enfrentam, em termos de complexidade. Vocês imaginarem aqui o seguinte, em 1800, se nós falamos em 1 bilhão de pessoas, seria bom que nós tivéssemos 3 pratos de comida para cada cidadão, café, almoço e janta. Então nós estaríamos falando aqui de uma complexidade, já em 1800, de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha só, vou repetir o dado, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Isso em 1800. Quando a gente está falando em 7 bilhões, que é o nosso caso hoje, nós estamos falando que toda vez que a gente acorda de manhã, 21 bilhões de pratos de comida estão sendo produzidos
para alimentar a população. Por dia. Todos os dias. E se por algum motivo, alguma coisa que acontecer e começar a dar problema, isto aqui vai gerar uma profunda crise, porque você não vai ter condições de alimentar as pessoas. As pessoas precisam comer todos os dias. Isso é uma referência fundamental para a gente entender a nossa espécie. A nossa espécie é a única espécie do mundo, olha só que coisa interessante, a nossa espécie é a única espécie do mundo que pode crescer em tamanho de população. Todas as outras espécies são limitadas no tamanho de população, e nós não. Só que isso tem um preço, e é esse o preço que a gente vai ter que começar a entender. Nós não podemos continuar sem determinadas mudanças, porque se nós aumentamos a população, nós seremos obrigados a rever a maneira que a gente resolve os problemas. Porque a gente vai aumentando a complexidade dos problemas e, se a gente continuar resolvendo os problemas do mesmo jeito, nós não seremos capazes de resolver os problemas do mesmo jeito. Isso é um problema da nossa espécie, que é uma espécie que cresce indefinidamente. Então, quando eu estou trazendo para vocês a ideia que eu vou falar de inovação participativa, e eu estou falando que a gente vai fazer uma mudança muito grande no mundo agora, o motivo disso tem a ver com o tamanho da espécie. E tem a ver com isto aqui. Conforme eu vou aumentando o tamanho, eu vou aumentando a complexidade. Vocês imaginam uma empresa de sapato que tem que produzir para 1 bilhão de pessoas e produzir para 7 bilhões de pessoas. Todo mundo usa sapato. Quantos pés diferentes de sapato eu tenho que produzir? Ninguém calça igual. As pessoas gostam de calçar sapatos diferentes, cada um tem um gosto diferente, uma cor diferente. Então, como é que eu vou resolver o problema? Então, eu aumento o problema de uma forma... Quantos sapatos eu vou fazer 37? Quantos eu vou fazer 38? Quantos 39? Quer dizer, olha só a dificuldade. Vocês colocam isso em todas as áreas de vocês, a área de saúde, todas as áreas você começa a ter uma complexidade. A quantidade de doenças diferentes que aparecem, a quantidade de pessoas diferentes, de botar calça, blusa, tudo você vai ver que a gente tem um aumento de complexidade. Então, isso vai em todas as áreas, vai na cultura, vai no hospital, vai no lazer, vai na comunicação, vestimenta, comida, e a gente então começa a ver essa situação no Brasil. Por acaso também, em 1889, quando a gente estabelece e consegue, é uma análise que eu faço, né? Quando a gente, em 1889, consolida a república e sai da monarquia e você consegue descentralizar mais o poder, você consegue então, a partir dessa descentralização, ter um pico no Brasil, né, de 30 milhões para quase, hoje nós temos 205 milhões, nós também saltamos de 1 para 7. O Brasil hoje, se nós tivéssemos gestores suecos, se nós tivéssemos assim, nós fomos o campeão da gestão no mundo, nós teríamos os problemas sérios porque nós saímos de 1 para 7. Independente se a gente faz boa ou não gestão, nós temos um problema que a gente não conseguiria resolver, porque é um problema muito complexo, nós crescemos muito rápido. Aí eu vou trazer o dado aqui para vocês, a gente no almoço eu tentei arriscar, mas situação do Espírito Santo, para vocês terem uma noção, o Espírito Santo cresceu 26 vezes de 1890, 1872 para cá. Vocês estavam trabalhando aqui com 82 mil e hoje vocês estão trabalhando talvez com 3,5, 3,6, 3,7 milhões de pessoas. Então você vê que o período muito curto, um aumento, e eu coloquei aqui a minha família, né? Meu avô, meu pai, eu, meu filho e os gêmeos lá de casa. Quer dizer, numa geração, quando meu avô nasceu, o Espírito Santo ainda era um estado muito menos complexo do que é hoje. Do meu avô para mim, em pouco tempo, você então tem um pico. Então, o que nós temos como problema é que o aumento da complexidade foi muito grande. Este é um dado que é um dado fundamental para entender. Então, como é que o ser humano, resolve esse problema? Isso é uma nova visão da maneira de pensar o ser humano.
Se a gente não pensar diferente, a gente não vai conseguir entender os desafios que a gente tem para fazer. O ser humano, como é que ele resolve o problema da demografia? Isto aqui não é fixo. Não é fixo. A comunicação não é fixa. A governança da espécie, nossa espécie, não é fixa. E a maneira que a gente produz não é fixo. A gente acha que é fixo, a gente acha que sempre vai ser do mesmo jeito, porque a gente se habituou dessa maneira. Mas não é fixo. Quando a gente abandonou a monarquia, nós abandonamos a monarquia por aumento da população. O rei não tinha condições de organizar o mundo que a gente precisava construir. E aí então a gente teve que tirar o rei e transformar o rei num primeiro-ministro, em presidente, em governador, em prefeito e transformar os nobres em parlamentares. Para a gente poder ir alterando esses parlamentares, esses reis, que são os novos reis, para que a gente pudesse administrar. Então a gente mudou a governança da espécie quando a gente criou a República. E nós estamos fazendo de novo a mesma mudança. Nós estamos saindo do modelo atual e nós estamos indo para um outro modelo. Nós já fizemos isso no passado e vamos fazer isso de novo. Só que como a gente está vivendo o olho do furacão, a gente não percebe a mudança. E é para isso que a gente tem estudado, para tentar entender o que está acontecendo. Então o que eu quero dizer é que a governança da espécie vai mudar, a produção vai mudar e a comunicação está mudando. Então nós estamos vivendo um período que o pico demográfico está obrigando a sociedade a se adaptar a essa nova demografia. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, espera aí, se a gente vem crescendo de 1800 para cá, de 1 para 7, por que a gente não mudou antes? A gente não mudou antes porque a gente não tinha uma ferramenta de comunicação que possibilitasse a descentralização de poder. A partir de uma ferramenta de descentralização de poder, a sociedade começa a entrar num ciclo completamente diferente. Nós estamos descentralizando o poder e vamos mudar o modelo da governança da nossa espécie. Já está acontecendo, quem tem filho pequeno sabe o que está acontecendo, quem está vivendo o dia a dia com as pessoas sabe que o cidadão hoje, na mão, com celular, com câmera, com foto, com possibilidade de denunciar as coisas, não é mais o mesmo cidadão que era no passado. As pessoas saíram para a rua em 2013 e olha que interessante. Ah, mas as pessoas saíram na rua também no Collor. Ah, as pessoas também saíram na rua nas diretas. Ah, as pessoas saíram também na anistia. Realmente as pessoas saíram na rua, mas nunca as pessoas disseram: eu não quero partido, eu não quero sindicato, eu não quero liderança, eu quero um outro modelo de política. Eu quero um outro modelo de sociedade. Isso é novo. E isso tem a ver com essa mudança que a gente está passando. Essa garotada veio dizer que eles querem um outro modelo de governança que a gente não está habituado. Então, o que a gente está falando? E eu coloco isso na história para mostrar que isso não é a primeira vez que acontece. Nós, então, isso aqui é um estudo que tem a ver com uma escola canadense de comunicação, que eles estudam as mudanças de mídia, que é o que a gente está vivendo hoje, desde a época da oralidade. Então, isso aqui tem muito a ver com essa escola. Então, a gente pode dizer o seguinte: até 500 milhões de pessoas, a gente vivia uma governança oral manuscrita. Perfeito, funcionava. Com 1 bilhão de pessoas, a gente começou a criar uma governança oral impressa, baseada no papel. Quando a gente foi crescendo, a gente incorporou aqui o rádio e a televisão, e a gente, então, até 7 bilhões, isso aqui funcionou. Quando bateu 7 bilhões, as crises que a gente está passando, as crises que a gente está vivendo, a falta de soluções que estão levando a gente para ir para as ruas, dizer que a gente não está sendo representado, que nada nos representa, a gente entra num novo ciclo da sociedade humana, que é uma governança digital. Então, quando a gente está falando que a gente vai introduzir inovação participativa, a gente está introduzindo um novo modelo de sociedade, a gente está dizendo que a gente está começando a experimentar um novo modelo de governança, e eu vou mostrar para vocês como é que esse modelo funciona, como é que ele gera resultado e como é que a gente vai poder usar isso para resolver determinados problemas complexos do Estado. Então a gente tem revoluções cognitivas que quebram e possibilitam essas mudanças. Então a gente tem surgimento da fala, surgimento da escrita, o papel impresso e a chegada do computador
e da internet. Isso é para vocês terem uma noção, e a coisa mais interessante é que o pico que a gente está fazendo de mudança, essa mudança aqui, daqui para cá, foi mais ou menos dentro de uma mesma ordem, em que você tinha um líder da aldeia e você depois teve um rei, e depois você foi para o primeiro-ministro. Daqui para frente, a coisa é muito diferente. É muito diferente. Muito diferente. Então a gente começa a fazer uma comparação, e isso aí é uma coisa interessante, com os animais, que a gente pode dizer que a gente, nas aldeias, copiou as matilhas de lobos, matilhas pequenas de leões. Aqui a gente fez os bandos, aqui a gente trabalha com as manadas, e nós aqui na Megalópolis estamos trabalhando com as colônias, como se fosse o início de um processo de cópia do modelo das formigas. Eu vou mostrar como é que a gente está imitando as formigas e como é que as formigas podem nos ensinar a resolver os problemas complexos que o Espírito Santo tem, que não serão resolvidos de outra maneira. Não serão resolvidos de outra maneira. Podem não ser resolvidos agora, mas vão ser resolvidos mais na frente de outra maneira por alguém. Por isso que a gente está querendo que faça isso agora. Então, por que a gente está imitando as formigas? Eu tenho um videozinho aqui, depois eu vou passar o vídeo. Então, vou mostrar para vocês como é que essa garotada está resolvendo os problemas. Vocês usam isso, mas não se conscientizam disso. Isso aqui é o Mercado Livre. Então, como é que eu faço para saber que eu posso comprar do Piauí um taco de sinuca? Esse cara vai me entregar esse taco de sinuca? Esse cara é confiável? Eu posso fazer negócio com uma pessoa que eu não conheço? Ele vai fazer isso? Vai me entregar? Como é que eu faço isso? Como é que as pessoas confiam num cara no Piauí que vende taco de sinuca? As pessoas classificam o cidadão. As pessoas dão estrelinha para o cidadão. As pessoas dizem e avaliam aquele cidadão. E aí eu posso começar a comprar de uma pessoa do Piauí. Então, isso aqui vai criar um modelo de comunicação completamente diferente, que é o que vai ajudar a gente. A gente vai adaptar isso para o problema do Estado. Vou botar outro exemplo. Estante virtual. Estante virtual é um conjunto de sebos que vendem livros usados. Você compra livros do Ceará, compra livros do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Você compra por quê? Porque você tem avaliação. Quem usa o Waze aqui, por favor? O Waze. O Waze todo mundo sabe que funciona assim. Começa com a chupetinha, passa para não sei do que, passa para não sei o que. Por quê? Se a pessoa diz assim, tem aqui um acidente em tal lugar, você fala, pô, mas esse cara está dizendo, é um cara mesmo, sênior aqui ou é um bebê? Esse aqui é um aplicativo chamado TaxiBit, que teve no Brasil um período, agora não está funcionando, mas ele nasce na Grécia. Você vai pegar um taxista, você sabe qual é a avaliação que ele tem, qual é a distância que você tem da sua casa, quais são as avaliações que você tem, né? O que tem no carro dele, quais são as línguas que ele fala, e aí a partir daí você faz a escolha que você quer. Isso é completamente novo, e eu vou mostrar que essa besteirinha aqui vai mudar o mundo, porque as pessoas começam a fazer trocas com os desconhecidos. Foi isso que aconteceu quando a gente chegou com papel impresso. Pessoas que nunca se falaram começaram a se falar. Você quebrou uma verticalização e você começou uma horizontalidade de conversas. E essa horizontalidade foi que permitiu a gente começar a construir a República. É esta horizontalidade que as pessoas estão fazendo. Você está quebrando a necessidade de ter alguém vertical. E você está começando a poder. Porque antigamente você precisava de um cartório, que era a cooperativa de táxi, para dizer que esse motorista aqui era de confiança. E agora você matou o cartório, a cooperativa. As cooperativas fizeram assim, em termos de valor. Uma cooperativa no Rio de Janeiro, você pagava 700, 800 reais por mês. Hoje elas estão com cartazes pedindo para as pessoas entrarem sem pagar nada. Então aqui, eu vou mostrar para vocês o modelinho. Como é que as formigas trabalham? As formigas trabalham da mesma maneira que a gente está fazendo nessas redes sociais. Elas trabalham através de rastros. Então aqui a gente tem um caso específico,
quando você tem um fogo, o rastro que a formiga deixa, ela termina com esse rastro. Então, as formigas se perdem. É como se tivesse caído a internet das formigas e ela simplesmente se perde. Vai aparecer uma cena aí que é a queda aí, ó. Elas estão completamente perdidas, porque o rastro que localizava elas, a direção do formigueiro, etc. tal, foi perdido. Então, quando você tem um volume muito grande de pessoas, quando você tem uma espécie que cresce muito de tamanho, elas não podem mais ficar conversando apenas, elas têm que criar um modelo que independa de um determinado tipo de líder, como seria o líder dos lobos, o líder das zebras, os líderes dos gnus, e você precisa dar uma autonomia para cada indivíduo poder tomar decisões sozinhas. Então aqui elas recuperam o rastro. E eu vou mostrar para vocês isso num laboratório para mostrar como é que a gente está imitando o modelo e depois eu vou falar como é que a gente vai usar. Então a formiga aqui, tá vendo? Ela está deixando um rastrozinho e ela aqui por acaso está vendo aqui um vídeo no YouTube, né? Está gostando aqui do Porta dos Fundos, está ali, né? Balançando ali as anteninhas, aí ela vai voltar. Olha o que ela vai fazer. Ela vai avisar que aqui tem comida para as pessoas. Ela está curtindo a comida. Ela está marcando, ela não está falando para as pessoas, ela não está avisando para o gerente que aqui tem comida. Ela está simplesmente automatizando para todo mundo saber. Depois ela tem um WhatsAppzinho, aqui vai rolar um WhatsApp. Ó, tem um WhatsApp, mas de maneira geral, e aí vocês vão ver isso no Waze. É exatamente isso que a gente está fazendo no Waze. Isso aqui, quem conhece o Waze, é a mesma coisa das formigas. Você vai fazer um sistema de rastros para que um possa informar o outro, independente de um gestor. Você não precisa de um helicóptero voando para dizer onde tem engarrafamento. As formigas se entendem. Olha só, é o mesmo conceito. Exatamente, olha lá, tem polícia. Ó, tem polícia. Então, o Waze está dando a informação. Então, isto é o modelo das formigas. Isto possibilita que haja uma que a gente vai chamar de participação de massa. É um modelo novo, é uma forma nova de resolver problemas muito complexos, porque os engarrafamentos são complexos. Eles acontecem em lugares diferentes, em horas diferentes, de modelos diferentes, em pessoas diferentes, e você não interessa saber que tem um engarrafamento do outro lado da cidade. Você quer saber o engarrafamento que tem na hora que você está andando. E isso é um problema complexo, que foi resolvido usando o modelo das formigas. Então o Waze basicamente usa o mesmo modelo das formigas. Então, como é que a gente vai fazer isso dentro do processo de um governo? Como é que a gente vai adaptar isso para uma situação de governo? Então o que acontece hoje? Hoje você tem um gestor que tem que tomar todas as decisões. Então você tem aqui uma comunicação, né, da maneira que puder fazer, você tem um tempo e um custo, e você tem um problema de custo, porque o gestor não tem capacidade de receber todas as informações, processar aquilo tudo, saber aonde tem problema, a solução que tem que ser dada, então sobe para ele tem que tomar um conjunto de decisões, isso vai demorando, e isso então é a nossa situação. Então, porque a nossa situação é que nossa comunicação é toda baseada na chegada. Ou a pessoa telefona para um call center, ou a pessoa manda uma mensagem, ou a pessoa não fala nada. E você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe da insatisfação. Você não sabe aonde que as pessoas estão querendo mudanças. Que tipo de mudanças você vai ter. Então, o que acontece? Você aumenta a demografia, você aumenta o custo e você cai a qualidade. Você tem hoje, você vai gastando dinheiro, mas a população não percebe a solução dos problemas, porque não é personalizado. Você não consegue ver aonde que você tem que atuar com mais precisão. Então, a saída que a gente tem trabalhado, e aí é uma saída que tem a ver com esse mundo novo, o gestor, ele continua, só quero deixar isso claro para vocês, o gestor, ele continua sendo o controlador do processo. Vocês não vão abrir mão do controle dos processos. O que vocês vão fazer é uma automatização das decisões para um algoritmo. Eu vou explicar isso, como é que funciona. Você vai passar isso para um algoritmo. E o algoritmo, dentro da plataforma, aos poucos, vai tomando decisões para que o processo seja cada vez mais rápido. Eu vou dar um exemplo desse caso aqui para vocês,
que é o seguinte, tive com o Ricardo fazendo um trabalho lá no Rio, durante 3 anos lá em Plan, quando ele era presidente da Plan, foi ali que a gente se conheceu. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ver isso claramente, como é inviável e como isto aqui resolve determinados problemas complexos. O Rio de Janeiro hoje tem 9.000 ônibus. A frota hoje no Rio de Janeiro nós temos a frota de 9.000 ônibus. Quantos fiscais, não vale o pessoal do almoço, quantos fiscais nós temos no Rio de Janeiro para fiscalizar esses 9.000 ônibus? Por favor, alguém dá uma sugestão. Zero. Hã? Zero não. Tem fiscal. Quantos? 100. Quem dá mais ou quem dá menos? Mais quanto? 300. 100, 300. O Rio de Janeiro hoje tem 40 fiscais. 9.000 ônibus, 40 fiscais. Não é à toa que as pessoas não são satisfeitas com os transportes, certo? Então, o que acontece? Qual é o modelo que a gente estava querendo construir? O modelo que a gente quer construir é colocar um aplicativo na mão do cidadão. Ele entrou dentro do ônibus, o ônibus tem um problema de barata. Puf, barata. O ônibus está com estofamento ruim. Puf, estofamento ruim. O motorista não parou para uma senhora no ponto. Puf. Aí vocês vão dizer, mas espera aí. Então tudo isto vai chegar no gestor, olha que absurdo. Vai criar uma crise aqui, porque o gestor vai começar a receber uma série de coisas, como é o modelo passado, e ele vai ter que tomar uma série de decisões. Ele não vai conseguir. É melhor nem começar a entrar nisso aí, porque vai dar problema. É melhor a gente continuar no modelo que está, com certeza. Se vocês não quiserem a plataforma, isso vai criar uma crise, porque as pessoas vão começar a reclamar e não vão ter resposta. Porque é impossível um gestor receber informação. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente torna isso possível, essa participação de massa? Eu construo um algoritmo aos poucos, isso não é de uma hora para outra, isso tem um projeto piloto, isso é feito aos pouquinhos, aculturando, experimentando. Eu vou construir um algoritmo em que esse gestor vai aprendendo aos poucos quais são as piores linhas de ônibus da cidade. Quais são as melhores linhas de ônibus da cidade? Quais são os principais problemas que a cidade tem dos ônibus? Qual é o problema, qual é a empresa que tem mais problema de barata? Qual é a empresa que tem mais problema de treinamento de motorista? E eu vou começar a sair de um processo de varejo para começar a trabalhar no atacado. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando fiscais e o fiscal é o próprio eleitor que vai depois votar e apoiar o gestor. Então, o que eu faço a partir daí? Eu começo a reduzir meu custo e eu começo a aumentar a qualidade, porque eu envolvo o cidadão nesse processo. Mas eu quero deixar claro o seguinte, quando eu digo isso aqui, eu vou dar um exemplo típico disso aqui, que é o seguinte. O cidadão mandou isso aqui, não elimina o call center. Você pode continuar com o call center, entra aqui e a pessoa coloca na plataforma, se a pessoa não tem celular, você pode tentar trabalhar com SMS, a gente até já imaginou, em alguns casos, você ter um aparelho que a pessoa sai do ônibus e aperta curtir, não curtir. Já tivemos várias ideias. Isso pode valer para qualquer coisa, posto de saúde, escola, qualquer lugar você pode ter um curtir, não curtir, como já tem em algumas lojas. Muito bem, então vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem como é que funcionaria um sistema desse. Então, ele aqui diz o seguinte, olha, tem um motorista aqui, 10 pessoas que têm capacete de cardeal dentro do processo, ou seja, são pessoas de confiança, que estão muito tempo contribuindo, né? Isso aqui tudo o cidadão pode ter um critério de avaliação, de CPF, de tal, quer dizer, pode ter toda uma validação para garantir confiança na rede, e você vai dizer o seguinte, eles vão dizer, ó, tem 10 pessoas estão dizendo que um determinado motorista está furando sinais e que é um risco para a cidade. Então, o gestor vai programar o algoritmo para dizer o seguinte, olha, no dia que você receber 10 denúncias de um determinado tipo de motorista, ele vai avisar a roleta,
Quando o cara for entrar para trabalhar, a roleta vai dizer que ele não pode trabalhar, porque a plataforma impede a entrada dele para ele trabalhar. Então o gestor não tomou decisão, ele deixou a plataforma tomar a decisão. Isto tem a ver com situação complexa. Não é exatamente assim, mas pode ser algo parecido em que você tem uma saída para a solução do problema automatizada a partir do aprendizado que você vai fazer. Então, esse é o modelo que seria o ideal do processo. Você vai criando um sistema. Então, você começaria, de cada secretaria, a partir da colaboração, poderia dizer quais são as unidades que têm mais problemas, quais são as médias, quais são as unidades de excelência. As de excelência, eu tenho que saber por que elas são de excelência. Quais são as médias? Quais são? Porque às vezes você olha assim e diz assim, não, eu acho que aquela unidade lá é muito boa, mas é isso que a população acha? Será que é exatamente aquela que as pessoas acham que é melhor? Ou será uma que você nunca deu bola e aquela é considerada melhor? Por que é melhor? O que eu vou aprender com essa unidade de excelência? O que eu vou aprender com a unidade com problema? Isso você não tem esse dado, você não tem essa informação. E essa informação é baratíssima. É muito barata. É só colocar o cara para dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. Isso é uma coisa que você ganha a possibilidade, você passa a ter um histórico. E aí você, então, teria... Isso aqui é fato, isso aqui eu tirei da internet. Isso aqui é um modelo, você poderia ter um gestor, e esse gestor vai ver aqui todas as unidades dele, e ele vai ver as unidades, quais são os problemas de todas as unidades, ou de uma especificamente, e ele vai ter uma tela parecida com essa, que cresce ou diminui todos os problemas, todas as secretarias, todos os processos. Você vai começar o usuário dizer o que ele quer, o que ele não quer, como ele quer, de que maneira ele quer e o que está dando problema. Então, você, por exemplo, na Secretaria de Saúde, você pode ter um determinado momento que aparece uma crise em alguma situação e você já identifica aquela crise. Você tem uma piora de avaliação de uma determinada unidade e você já pode se antecipar aquele problema antes que o problema se torne uma crise, porque você vai subindo e vai descendo. Então, o objetivo do projeto é introduzir a inovação participativa no Estado do Espírito Santo. Inovação participativa, né, vai introduzir o quê? Há problemas complexos que só podem ser resolvidos com a participação do cidadão. Não há outra alternativa. Eu não estou dizendo assim, seria bom. Não, não há outra alternativa. Esse problema do transporte do Rio de Janeiro, ou você coloca celular na mão do cidadão, ou você não resolve o problema. Simples assim. Isto é o mundo que a gente está vivendo. Há essa possibilidade. E se não for esse governo que for fazer, outro fará. Porque não é um problema que nós podemos... Aqui eu não estou dizendo aqui não é um problema opcional. A espécie está mudando, a garotada já está transformando isso, o Waze já é realidade, os aplicativos de táxi já são uma realidade. Não adianta a cooperativa dizer que não gostaria, já está acontecendo. E aí que eu digo o seguinte, quando a gente fala em rede social, vai falar de internet, as pessoas falam, vamos melhorar a comunicação. Eu não estou falando de comunicação. O assunto não é comunicação, o assunto é gestão e governança. É melhorar o atendimento reduzindo os custos. Você vai ter custo mais baixo e você vai ter uma melhoria de atendimento. Essa é a métrica. Se os projetos que forem implantados não reduzir o custo e não melhorar o atendimento, é porque o projeto não está sendo bem implantado. Essa é a métrica. Papel, planilha, e se isso não estiver acontecendo, é que não está sendo bem implantado. Não é para ficar sugerindo coisas. Não é uma caixinha de sugestões digitais. É um modelo que você vai construir que determinadas decisões. Se vocês pegarem a Gol, vou dar um exemplo. A Gol, vocês quando saem da Gol, vocês não recebem um SMS pedindo para avaliar a tripulação? Não sei se vocês... Aquele SMS da tripulação, aquela nota que você dá, muda a variável no final do mês da tripulação. Então, quando você vota numa tripulação, você está interferindo diretamente na variável da tripulação. Você não está sugerindo melhorar a tripulação, você está dizendo que aquela tripulação não vai receber X porque eles não estão atendendo bem o passageiro. É mais ou menos essa a ideia do processo. O serviço oferecido é capacitação e mentoria, tem todo um processo de capacitação, e isso aqui já é a experiência da metodologia do Rio, né? A gente tem um forte processo de aculturação,
Depois tem incubação dos projetos. Então não é uma coisa. Primeiro, este projeto não é um projeto que começa com massa. Se começar com massa, começar com 300, 400 mil pessoas, vai fracassar o projeto. O projeto, ele tem um projeto piloto. Seja em qualquer secretaria, pequenininho, para experimentar. Para ver se funciona, como funciona, de que forma funciona, o que tem que melhorar. Aí depois que fechou essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Eu coloco em produção e vou ampliando aos pouquinhos. É um projeto de médio, longo prazo. Não pode começar muito forte porque a mudança cultural é muito grande. E não é mudança cultural para fora, é principalmente para dentro. Aí nós estamos aqui então, né? Capacitação, prototipação, operação. Então é um laboratório, a minha sugestão é que esse laboratório seja criado, vou mostrar lá, seja criado diretamente ligado ao governador. Eu fiz isso está no programa da Marina, eu tive acompanhando o projeto da Marina e propus exatamente isso para ela. Me chamaram para participar, eu propus a ela um laboratório de estratégia de inovação participativa ligado diretamente à presidência. E aqui, diretamente ligado ao governador. E aí você tem, isso é uma coisa importante para os gestores, o gestor aprende com a participação. Ele ensina o algoritmo e o algoritmo começa a tomar a decisão. Se a decisão do algoritmo não estiver satisfatória, o gestor vai ver de novo e vai melhorar o algoritmo. O algoritmo é o gestor automatizado. Mas quem manda no algoritmo é o gestor. Porque as pessoas falam assim, eu estou terceirizando a minha gestão. Não é isto. Eu estou ensinando um algoritmo como eu gostaria que o processo fosse dar. Vocês acham, eu estou no Facebook, eu estou no YouTube. Você está dentro do algoritmo do YouTube e dentro do algoritmo do Facebook, que é regulado por alguém. Você pode fazer o que você quiser dentro das regras deles. E aí você teria, então, o processo, né? Você teria a ideia, governo, governador, comitê gestor, que seria criado, coordenação executiva e o laboratório. Esse laboratório é formado por servidores, não é formado por servidores dedicados, 10% de tempo de cada um. Os servidores vêm fazer o curso voluntariamente, não são obrigados a fazer o curso, que a gente quer pegar os inovadores. Eles vão sugerir, a coordenação executiva leva para o comitê gestor, há um encontro, e esse comitê gestor aprova os projetos. Então a torneira vai sendo feita. Vamos ampliar para cá, ampliar para lá, pode-se definir as prioridades. Olha, eu gostaria de soluções em tais áreas, e aqui o pessoal vai pensar e vai tentar trazer as soluções para essas áreas. E aí aqui eu defini qual é a responsabilidade de cada um, o governador apoio político e apontar prioridades, o que o comitê gestor faz, a coordenação do laboratório. Tem todo um processo, vocês estão pegando o filé mignon, porque eu e o Ricardo ralamos muito lá, né? Não foi com esse detalhamento todo, né? A gente ainda estava muito verde. Bom, aqui é o prazo de 5 meses, aqui é uma experiência que eu já tive, quer dizer, tive trabalhando, e várias pessoas aqui ajudaram nesse processo. Eu tive na Petrobras discutindo, tive no BNDES fazendo essa discussão, tive com a Vale, da Natura, sempre nessa ideia da inovação participativa. Tenho dado cursos em vários lugares no Rio, no IBP, no Instituto Brasileiro do Petróleo, CRIG lá da COP, o FRJ. Então, temos aí, esse é o livro que a gente está fazendo. Esse aqui é o Pierre Levy, que é o representante da Escola Canadense de Comunicação, que tem acompanhado o meu trabalho e tem indicado o livro. E aqui tem os endereços. E eu estou gravando essa palestra com o gravador. E se vocês depois quiserem passar para alguém, né, eu vou colocar no meu canal do YouTube, Carlos Nepomuceno, no YouTube. A palestra está gravada. Eu achei que era bom você escutar essa palestra, etc. Então vocês podem passar. Bom, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que tenha faltado aí informação. Obrigado. Eu sou o José Sato, do turismo. Um processo desse pode ser aplicado no turismo, considerando que o nosso trabalho é mais de articulação, quer dizer, o cliente está reclamando de um hotel ou de um destino. O que isso
o senhor tem alguma experiência nessa área do turismo? Alô? Tem várias possibilidades, né? O governo ele pode ser o incentivador em algumas iniciativas. Você imaginar o seguinte, olha só. Não estou dizendo que o governo vai fazer, mas ele pode estimular a fazer. Você tem um museu. Então você poderia tentar estimular que todas aquelas obras que tem no museu pudesse ter um aplicativo e você pudesse escutar esse quadro aqui. Porque às vezes a gente vai para o museu, chega no museu, olha aquele quadro, não te diz nada, mas aquilo tem uma história. Aquele cidadão acabou de se suicidar depois daquele quadro, o cara se atirou de uma ponte. Aquele quadro para ele foi o fim da linha da vida dele e você nem está sabendo, você passou pelo aquilo ali. Então, estimular esse tipo de coisa, quer dizer, avaliar cada museu, que tipo de problema, o que você achou desse museu, o que você não achou desse museu, qual é a avaliação que as pessoas têm nesse museu em relação aos hotéis, o que o pessoal achou, não tem um aplicativo, lá você tem duas possibilidades de fazer, você pode fazer o aplicativo, lá o pessoal faz na prefeitura e aqui poderia se fazer também, você faz o que o pessoal chama de hackathon, então você chama a garotada e diz assim, olha, nós vamos dar um prêmio para os melhores aplicativos na área de turismo no Espírito Santo. Então, quais seriam os melhores aplicativos? Aí você pode sugerir, olha, a gente está pensando em um aplicativo que faça. Agora você vê o seguinte, saiu lá no Museu do Histórico Nacional, eu andei dando uma circulada em todos os museus da cidade. Eu sei que o museu não tem diretamente ligado a turismo, mas é onde o turista vai, né? Então você pode trabalhar isso. Nos hotéis a mesma coisa, a avaliação, você tem aquelas 3 estrelas, 5 estrelas, tem aquelas avaliações e tal. Então você pode ir construindo modelos de participação, de avaliação. No caso do governo do estado a função do governo em relação ao turismo seria fiscalização? Articulação. Então você tem que ver aonde que você pode construir essa participação para você poder ajudar nessa participação. Vai aumentar, vai reduzir, como é que você vai atrair? Então, quer dizer, aí é aquela ideia, você tem que colocar a galera para pensar o problema. Mas pensar o seguinte, aonde que a gente poderia atuar para colocar isso? De que forma vai fazer isso? Que tipo de evento, por exemplo, você atrairia gente para o Espírito Santo? Que tipo de evento? Né? Que tipo de evento? Seria uma feira igual aquela de Paraty? Ou seria um show de alguma coisa? Que tipo de coisa as pessoas sugerem? Que poderia trazer gente? O que as pessoas sugeririam? Uma troca de turismo interna no estado. Que tipo de cidade poderia promover alguma coisa que teria um trabalho? Isso você vai recebendo as informações, você vai colocar isso numa plataforma, as pessoas vão votar e as coisas vão sendo discutidas e aí você vai podendo participar. Não sei, tem que pensar junto. Começou a falar do transporte coletivo, eu me lembrei do Movit. Eu não sei se vocês... Sim. O Movit tem, né? Tem. Essa plataforma, eu não sei se a cidade consegue ter as aferições de qualidade, mas ela para o cidadão é um negócio fantástico, né? É o índice dos ônibus, né? Então, eu queria que vocês já pensaram em utilizar, porque existem várias plataformas. Isso. E eu queria que você falasse a sua ideia sobre utilizar uma dessa aí para não ter que reinventar. Isso. O Movit, inclusive, ele, lá no Rio de Janeiro, ele não conseguia dar o horário dos ônibus. E aí o laboratório desenvolveu um API para permitir que, primeiro nós conseguimos trazer da FETransport o dado do GPS. Depois a gente criou uma API para que essa API pudesse ser usada pelos aplicativos. E o Movit, quando eles quiseram usar o GPS, eles usaram este aplicativo para pegar o GPS. Então no Rio hoje, quando você está no ponto de ônibus, você diz, linha tal. Ele diz, o ônibus provavelmente vai chegar
em 10 minutos. Então foi uma parceria público-privada no sentido seguinte, o pessoal viabilizou a API para poder utilizar. Mas o Movit, por exemplo, ele não avalia se tem barata no ônibus. Vamos supor que o Movit resolve fazer isso, e você tem um aplicativo, não tem problema que o aplicativo, tenha ele está lá trabalhando com informação. Se você tem barata no ônibus, que o Movit não tem, você tem que receber esse dado da barata para poder tomar uma decisão. Então você tem que agregar. O que você tem, o que o governo tem que ter? Ele tem que ter uma plataforma que você não vai ter nos aplicativos, que receba os dados do cidadão e você processe esses dados para tomar uma decisão. O aplicativo, nem sempre ele está preocupado com isso. Ele não é obrigado, por exemplo, a Prefeitura do Rio, ela fiscaliza o ônibus. O aplicativo ele só quer dar noção se o ônibus está passando, se ele não está passando. Mas se, por exemplo, se o motorista está furando sinal, o cara dizer, mas eu vou desenvolver um aplicativo que eu vou dizer se o motorista está furando sinal. Beleza. Mas se o Estado não tiver uma plataforma que receba essa informação, que esteja aberta para receber essa informação, para eu tomar uma decisão a partir do problema, o que vai acontecer? Porque tem uma diferença, por exemplo, de um restaurante. Você dá 5 estrelinhas para um restaurante, dá 2 estrelinhas para um restaurante. Esse restaurante tem 2 estrelinhas. Não vou nesse restaurante. Não quero ir, porque tem 2 estrelinhas, eu só vou num restaurante que tem 4 estrelinhas. Mas dentro do ônibus, o ônibus vai passar, se é uma concessão, não tem como você dizer, eu não vou entrar nesse ônibus porque ele está mal avaliado pelos passageiros. Você tem que entrar. E quem vai ter que resolver o problema de que aquele ônibus esteja em melhor qualidade é quem é responsável pela fiscalização daquele ônibus, né? Então tem alguma coisa que tem que haver aí de troca, em algum momento você desenvolve, em algum momento você passa para alguém desenvolver. Mas o importante é ter uma base de dados de participação para que você possa tomar decisões, entendeu? Eu tive a oportunidade de ler esse livro e o que me chamou mais atenção foi exatamente o que você falou lá no final, a base de dados, ou seja, o DNA, né, de quem é quem, né? Uma coisa que você coloca isso muito claro lá. Porque na internet você tem de tudo lá, né? Tem inclusive aquela parcela, dizem de tantos por cento, que são sempre infelizes, insatisfeitos e que sempre serão do contra e que não contribuem, e sim, eles têm mais uma posição de não ajudar, mais atrapalhar do que não ajudar. Você coloca claro lá exatamente que o DNA te faz crescer a credibilidade naqueles que têm o que acrescentar mesmo, aqueles que querem contribuir, né? Lá aqui no estado, eu estou na parte das águas, né? Então, eu tenho recebido muita informação do tipo, olha, tem um vazamento em algum lugar. Então, eu já pensei, quem sabe um Waze de vazamento de água, principalmente porque eu preciso saber da localização, né? Eu tenho que ter um GPS, aquele celular tem que me dizer exatamente o ponto. Porque senão, eu falo lá que é Jesus de Nazaré, né, Robinho? E a pessoa chega lá, bate perna no bairro e não acha, mas com GPS você vai saber o que é. Então, quer dizer, eu já pensei nisso, mas aí realmente você tem razão, tem que começar pequeno para você testar bem a ferramenta, porque entra ali, aí a outra credibilidade, a credibilidade que faz o governo, da resposta que a gente vai dar. A gente está fazendo aquilo para quê? Né? A pessoa me informa que tem vazamento e ele fica no vácuo, ele não vai ter uma resposta, e eu também não vou dizer que ele me deu uma contribuição positiva, ele vai ter 5 cozinhas, né? Ou seja, as pessoas vão começar a prestar mais atenção no que ele fala, né? Então, desde que eu li esse livro, eu fico matutando como mudar, como sair, quebrar a inércia, né? O jeito de fazer de hoje, para fazer diferente, né? De forma que a gente agregue esses mais milhares de pessoas aí que vão estar surgindo cada vez mais, né? Isso é assim, você pode ver naquele filme de Bang Bang, que a primeira coisa que a pessoa faz quando vai invadir a cidade, o banco, é tapar a cara. Então a primeira coisa que existe de fundamental no que a gente está falando de participação de massa, não existe participação de massa anônima. Não existe anonimato. A plataforma, a pessoa vai se cadastrar na plataforma e você vai ter uma garantia que aquela pessoa é uma pessoa.
Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, uma firma de Israel melhorou muito essa coisa, é o seguinte, se a pessoa entra no Facebook, se a pessoa tem um amigo no Facebook, é porque alguma coisa está errada. A pessoa, ninguém tem um amigo, então ela acabou de criar um negócio fake e está querendo, né? Então você pode criar uma validação no modelo desse tipo, quer dizer, quantos amigos aquela pessoa tem, e a plataforma. Você pode ter o CPF da pessoa, e o CPF tem que ser um CPF válido, então você pode ter o CPF. Então você pode ter várias formas, isso aí é uma questão de tecnologia, que você vai dizer, beleza, tem uma situação muito interessante que aconteceu. Vocês lembram daquele avião da TAM que passou batido e bateu no hangar? Vai fazer uns 3 anos. A UOL publicou uma foto daquele hangar com um cara pulando. O cara teve tempo de preparar a foto, mandar uma foto de uma pessoa pulando do hangar com fake. E eles publicaram. Aí o pessoal falou, eu não falei que esse negócio de participação não ia dar certo? Olha aí o que aconteceu. Eu falei, mas eu nunca botaria uma foto dessa numa pessoa que não tivesse credibilidade dentro da plataforma. A pessoa vai ganhando credibilidade e eu vou dando pontos para ela e vou, por exemplo, eu posso, a questão da água, eu vou deslocar uma equipe. Essa pessoa nunca me deu nenhum tipo de informação, eu ligo. Fulano, você está aí, não sei aonde, o que está acontecendo? Você não sei o que, então eu posso ligar para ela. Agora, se é uma pessoa que costumeiramente vem dando informação, eu posso dizer para o algoritmo que aquela pessoa já é suficientemente de confiança para eu mandar o carro automaticamente, eu não preciso telefonar. Porque é uma pessoa que está fazendo esse trabalho há muito tempo. Né? Então, aconteceu uma coisa tão absurda comigo agora, recentemente, eu tenho 19 anos de Oi. E diz que eles não instalaram um serviço para mim. 19 anos. Eu falei, 19 anos não vale nada para você? Eu estou falando para você não instalar esse equipamento aqui. Não, mas você sabe como é. Eu falei, olha, você me desculpe, mas você não somou nada. Eu tenho 19 anos, nunca falei nada. Você não tem aí uma estatística, uma estrelinha, um bonezinho para mim com 19 anos de casa? Não tem. Você aí me vieram me cobrar, etc. Então eu acho que esse tipo de coisa é a coisa assim meio do mérito. Você tem o mérito do cidadão e você vai dando estrelinha para ele. É assim que funcionam as formigas. Né? Então, a formiga, claro, a formiga não tem uma formiga maluca, fake. Não sei se tem, mas acho que não. Então, a formiga anônima, não tem. A formiga não vai dizer que tem comida onde não tem. O que a gente tem que fazer, como a gente não é formiga, a gente tem que construir um modelo que funcione. E a pessoa vai ganhando bonezinho para você automatizar o processo. Que eu digo, a gente só vai resolver problemas de complexidade com muita inteligência. Não vai ser fácil. E eu digo para vocês, eu vou falar para o governador, vou falar para todo mundo. Isto aqui que eu estou oferecendo não é, agora botou para funcionar, vai ser uma maravilha. Não, nós vamos ralar muito, vamos sofrer muito, vamos brigar muito, vai ser muito difícil. Não é fácil mudar uma cultura. O que eu estou dizendo para vocês mas nós não temos alternativa. É só isso que eu acho que a gente tem. Como a gente tem esse desafio, a gente tem que se esforçar para tentar resolver. Só tem essa saída. Então, vamos, como a gente fez lá no Rio, quebrar a cabeça, aprender, discutir junto, etc. E entrar daqui a 5 anos, esse projeto, e eu disse isso, esse projeto não existe, esse modelo, em lugar nenhum do Brasil. Vai ser o primeiro governo de Estado, é a primeira vez que a gente está tendo essa discussão, vai ser o primeiro governo do Estado, que vai transformar isto. Se a Marina tivesse ganho, já teria sido ela, não foi. Vai ser o primeiro governo do Estado que vai implantar a inovação participativa como um processo estratégico. Não há isso no Brasil. Todo mundo no Brasil está imaginando rede social como se fosse uma conversinha. Não é conversinha. Área de turismo. Você vê o seguinte, primeiro os competidores da área de turismo foi o pessoal do Airbnb. O cara alugando, né, apartamento, um para os outros. As pessoas estão alugando. Agora os restaurantes, as pessoas estão alugando nos Estados Unidos, as pessoas estão oferecendo almoço na casa delas. Você vai almoçar na casa das outras pessoas. O concorrente já não é mais um restaurante. É aquela moça que cozinha bem, que já está fazendo comida e a pessoa não está indo mais ao restaurante. Olha que loucura. Isso é participação. Ao inverso das indígenas. A minha secretaria é a Secretaria de Controle.
Então, esses canais de comunicação, que são os hotlines, que já são muito utilizados nos Estados Unidos, eles são fundamentais, até porque é impossível que haja um fiscal, um auditor, em todos os lugares ao mesmo tempo, para poder fiscalizar. Então, nesse sentido, o anonimato é que acaba sendo muito importante, principalmente dentro de cada órgão público. Até porque, muitas vezes, o servidor ele pode ter que denunciar o chefe. Né? Então, obviamente, ele não vai querer se identificar. Como que nós poderíamos avançar nesse sentido? Até porque esses registros pela internet, obviamente, pode acabar causando um temor no servidor de ele deixar um rastro. Aí é uma boa discussão, porque no caso de vocês é parecido com o Disque Denúncia, né? É mais para a linha do Disque Denúncia. E aí eu diria o seguinte, aí não é, olha só que interessante, não é colaboração de massa. Não é colaboração de massa, é colaboração individual. Cada denúncia você vai receber de uma pessoa. O que a gente está falando é colaboração de massa. Então, aí, no teu caso, é claramente o modelo do Disque Denúncia. O cara recebe uma ligação, não sei quem é, recebi a informação e vou ver e vou apurar. É diferente. O que a gente está colocando, e é ótima a tua pergunta, porque o que eu estou falando para ela é o seguinte, quais são os postos de saúde melhores e tal? Os professores estão indo na sala, a merenda que foi paga está indo para a sala de aula, o banheiro está funcionando na escola? Como é que o secretário vai saber que o banheiro está funcionando? Se o professor for, não, o diretor é amigo do professor, não vai dizer que o cara não foi, mas o aluno pode dizer, olha, eu não estou tendo aula de geografia. Isso não vai subir nunca para cima, porque vai bater em algum lugar e não vai rolar. E agora vai começar a subir. Aí vai começar a fazer um ranking das escolas, e você vai começar a ter as melhores e as piores escolas, as médias, e você pode ir aprimorando esse processo. Então, isso que você está falando não é participação de massa. Isso que ela falou é participação de massa. Então, o que eu estou te falando, isso aqui, o que acontece normalmente é o seguinte, o que eu estou te apresentando, tem várias coisas que vocês não precisam disso aqui. O que eu estou colocando aqui é uma possibilidade para resolver determinados problemas que não tem solução hoje na expertise que vocês têm. E aí vocês têm que entrar nessa nova área. No que vocês têm expertise, continua normal, funcionando tradicionalmente. O que a gente tem que ver é o seguinte, aonde vocês não têm expertise? Controle de todos os postos de saúde, controle de escola, né? Na área de turismo, o que a gente pode trabalhar? Na área de águas, o que pode trabalhar? Na área de saneamento, o que pode trabalhar? Poluição, um vazamento. Quer dizer, aonde que vai se trabalhar isso? Aí você vai construindo modelos, vai construindo essa coisa. Nós estamos com o nosso primeiramente agradecer, né? Eu acho que a gente está vivendo a gente está dentro de um novo mundo, onde coisas já aconteceram, todas elas surpreendentes. O ser humano está produzindo diferente, está consumindo diferente, está fazendo manifestações de uma maneira absolutamente distinta do que fazia há poucos anos atrás. Né? Nós estamos com um mundo que a gente registra enormes transformações. Sabemos que tem uma mudança, também não sabemos para onde estamos indo. No meio, o MEPUR, que a gente chama. MEPUR, 4 letras só para facilitar, né? Para ficar famoso. O MEPUR também não está se propondo a responder, para onde nós estamos indo, isso é uma construção. Né? Mas você tem ferramentas novas, disponíveis, e que nós podemos usá-las inventando um governo contemporâneo, pelo menos do seu tempo. Né? O ideal é que ele seja contemporâneo desse tempo e dialogue com o futuro, pelo menos. Exemplos aqui vou dar. Eu acho que a Denise, quando introduziu o grave problema de desperdício, de vazamento nas nossas redes, né? Que é um problema, pelo que eu li esses dias agora, é um problema que está lá presente na França, na Espanha. Quer dizer, o ponto fora da curva é o Japão. Eles mostraram o Japão como uma experiência bem sucedida no combate a desperdício de água tratada, mas ele é um ponto fora da curva. Na verdade,
possibilidade de desperdício é grande, inclusive em países desenvolvidos. Quer dizer, essa é uma ferramenta que nós não dispunhamos, que podemos, né, evidentemente, construindo uma plataforma adequada, podemos tê-la num outro modelo de gestão, né, que a gente pode chegar onde o velho modelo de gestão não chegaria, né? Assim, acho que o exemplo dos ônibus, que foi compartilhado, hoje eu e o Paulo conversamos um pouco sobre a questão do sistema de transporte coletivo, essa possibilidade de trabalhar a qualidade, uma fiscalização que o Estado, do jeito que é conhecido pela gente, nunca teria condição de chegar, né? Nunca teria condição de chegar. Poderia fazer 10 concursos de fiscais, né? Depois nós íamos ter que fazer um outro concurso para fiscalizar os fiscais, né? E de repente, no modelo colaborativo, você tem uma rede de fiscalização, né? É disso que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, essas possibilidades elas podem se desdobrar. Nós temos um problema de destruição do meio ambiente, né? Agora nós temos crise hídrica, estamos dentro dela ainda, as pessoas falam que nós passamos por dentro da crise hídrica, aí nós fui falar isso, eu não contestei não. Mas nós estamos dentro de uma crise hídrica, que tem a ver com a forma que nós humanos estamos lidando com a natureza ao longo dos últimos séculos, né? Nós tentamos fiscalizar a questão da Mata Atlântica. Nós chegamos a colocar o nosso helicóptero de governo, um deles, fazendo voos regulares de fiscalização. Troço caríssimo, né? Porque cada viagem dessa custa caríssimo. Nós colocamos. Não foi isso que resolveu o nosso problema. Quer dizer, de certa forma, aonde tiver sinal de internet e aonde tiver sensibilidade ambiental, nós podemos ter uma fiscalização. Se tivermos uma boa plataforma, se tivermos capacidade de resposta, que é muito mais fácil, o que nós podemos dar de salvo? Gente, sem rede mundial de computadores, sem internet, na hora que informatizou a Secretaria da Fazenda, e eu já era deputado estadual, né, nesse período, nós vimos como a Fazenda mudou a fiscalização, né? Ali a Fazenda, lá atrás, Ana Paula não era nascida nessa época, nasceu bem depois em Colatina, lá atrás, quer dizer, já na tela de computador era possível focar a fiscalização, coisa que não era possível no passado. Focar em os chamados grandes contribuintes, foi ali que se trabalhou uma fiscalização em cima de grandes contribuintes. Nós ainda tínhamos a chamada fiscalização de fronteira, né? Nesse período. Então, assim, é disso que nós estamos falando, né? Eu acho que assim, não é fácil tirar o pé do analógico, não é fácil, né? Não é fácil para as pessoas, todas elas resistem e é normal, né? Resistir ao novo é próprio, é humano, né? Não é normal, mas nós temos que tirar o pé de lá. E não dá para trazer meio pé para cá, não dá para trazer, sabe, um pé para cá, ficar com um pé aqui, outro lá. Nós temos que trazer a nossa vida e, consequentemente, a nossa ação de governo para o mundo digital, né? É um desafio muito grande. Então, quando eu li esse livro, pela reflexão, depois a Denise não deu crédito, mas ela leu, foi o meu livro, né? Esqueceu de dar um crédito importante, né? E eu falei com a equipe. Vendeu um livro a menos, é o que eu estou entendendo? Ah, então tá bom. Mas foi o único caso que eu trabalhei, era só de... Tá certo. Não, tudo bem. Então, assim, é porque a reflexão trazida aqui, ela não tem nem o objetivo, na minha modesta visão, posso ser corrigido, de trazer aqui uma receita de bolo, mas, de certa forma, chacoalha para a gente entender, sabe, que mundo nós estamos vivendo e, mais ou menos, que mudança, que turbilhão que nós estamos dentro dele, né? Eu acho que a gente precisa entender isso, né? Porque nós precisamos dialogar com a juventude. E não tem jeito de chegar na juventude por outro caminho, né?
sabe? Quando, com a delicadeza, o Lepô fala dos filhos, né? Que temos em casa, dos sobrinhos, sabe? Quer dizer, é esse o mundo que nós estamos dentro dele, né? Quer dizer, nós estamos dentro de um processo de transformação brutal da vida, que a gente tem chamado de uma nova sociabilidade. Então, assim, eu queria deixar que essa palestra produzisse uma reflexão entre nós, né? E eu estou muito inclinado para que a gente comece a trabalhar um laboratóriozinho junto com o Lepô, né? E a gente pensa depois aonde a gente começa, qual passo que a gente dá, né? Mas isso é muito para motivar essa equipe a tirar os dois pés do mundo analógico e, se possível, colocar os dois nessa vida que nós estamos vivendo, que é uma vida digital. Então, agradeço muito você ter aceito o nosso convite, através do Ricardo Oliveira, que foi quem me deu de presente um livro, e, na minha opinião, daqui a um dia nós estamos trabalhando juntos. Como eu não mando o governo, eu sou o único a dar opinião, vamos deixar que a turma também reflita junto, mas teria muita vontade de um trabalho desse que eu acho instigante, inovador, né? Imagina assim, a tentação das pessoas de ter uma polícia em cada esquina das nossas esquinas nacionais, né? Não é possível, né? Aí pensaram nas câmaras como uma grande solução, né? A solução pode estar nas pessoas mesmo, né? Prestando informações de uma forma colaborativa e ajudando o sistema de segurança a ser muito mais efetivo, né? Como é que a gente traz essa juventude, inclusive, que está flertando com o crime e assim por diante? Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar. Mas, no mais, muito obrigado. Acho que, na minha opinião, foi uma extraordinária contribuição aí para a nossa reflexão de tentar fazer um governo 3.0, né? Obrigado. Muito obrigado.